Meu nome é Natália Bazan, sou médica, hipnóloga e eu ajudo pessoas comuns a alcançar o equilíbrio emocional 9 em 10. E o que é esse equilíbrio emocional 9 em 10? Bom, eu acredito que ao longo do seu dia você enfrenta desafios emocionais e muitas vezes, se você não tem essa habilidade desenvolvida, né, esse equilíbrio emocional, você muitas vezes não reage bem ou não reage tão bem quanto gostaria a esses desafios que você enfrenta. Então, eu ensino pessoas a cada 10 desses desafios emocionais que você se saia bem em pelo menos 9, tá? E não, por que não sempre 10? Porque nós somos humanos, então às vezes realmente a gente falha, por mais que a gente tente, e é normal. Mas pelo menos que você saia bem de 9 a cada 10 desafios emocionais. E hoje nós vamos falar de um dos pilares do desculpa, um dos pilares do equilíbrio emocional 9 em 10. E o que será que é esse pilar? Bom, o pessoal entrou aí enquanto eu estava falando, sejam todos muito bem-vindos, boa noite para vocês. Vocês têm ideia de qual seria esse pilar que eu vou falar hoje? Qual é um dos pilares de um equilíbrio emocional 9 em 10? Eu vou começar fazendo umas perguntas para vocês antes de contar para vocês o que é. Então, puxa aí na memória. Já aconteceu ou de repente acontece com frequência de você se sentir que talvez ninguém goste de você ou que você não é tão valorizado quanto gostaria? Ou que talvez você tenha de repente vontade de fazer algumas coisas, mas você sente que não vai conseguir. Às vezes você vê algum colega, alguém que você conhece, tendo sucesso em algo que você gostaria, de repente na carreira ou no relacionamento, e você vê aquela pessoa conseguindo tanto sucesso e você sente vontade de ter aquilo, mas parece, é como se não fosse para você, é como se, sabe, se você tentasse, parece que é como se faltasse alguma coisa. Vocês já sentiram isso? Sentem isso com frequência? E se a resposta for sim, pode ser que talvez a sua autoestima esteja baixa. E é isso que a gente vai falar hoje, autoestima. Ah, Natália, autoestima então é um dos pilares para esse equilíbrio emocional 9 em 10? Sim, autoestima é um dos pilares. Alguém aí que está acompanhando, tinha pensado na autoestima? Oh, o Dani falou sim. Pois é, Dani, importantíssimo, né? Pessoal que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Se estiver gostando do conteúdo, coloca o coraçãozinho, clica aí no coraçãozinho, segura, porque assim o Instagram entende que o conteúdo está legal e mostra para mais pessoas, tá? E se você acha que tem alguém, algum conhecido seu que pode gostar dessa live de hoje, que a gente vai falar de autoestima, clica no aviãozinho e manda para esse seu amigo, tá bom? Bom, então vamos lá. Como eu estava falando, a autoestima, ela é sim um dos pilares desse equilíbrio emocional 9 em 10. E vamos começar a falar então o que é autoestima. Porque é muito comum que as pessoas tenham uma ideia, eu ia falar errada, mas não é nem errada, é uma ideia insuficiente do que é autoestima. Quando eu pergunto para vocês o que é autoestima, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? O que você sempre ouviu falar desde que te apresentaram a palavra autoestima? O que é que vem? O que as pessoas te falaram que é autoestima? Como é que elas falam para você? Ah, se você quer melhorar sua autoestima, o que você faz? A gente é acostumado a ouvir que autoestima tem a ver com aparência, né? Ah, se você se sente bonito, sua autoestima tá boa. Se você não tá com a autoestima boa, se arruma. Passa uma maquiagem, arruma o cabelo, coloca uma roupa que você vai melhorar essa autoestima aí. E bom, não é bem isso, né, gente? Não é bem isso. Oi, Domênico. Ó, o Domênico falou aqui, amor próprio, ótimo. Perfeito, Domênico. Perfeito. Tem a ver com amor próprio mesmo, tá? Então, a autoestima, ela é a forma como você se enxerga, é o conjunto de valores, sejam eles positivos ou negativos, que você dá para si. Morgana, prazer ter você aqui, saudade de ti. Olha só, a Morgana também colocou aqui, amor próprio, aceitação.
Autoconhecimento, fantástico. Vamos falar de tudo isso hoje, porque é exatamente isso aí, Morgana. Então, é isso. São os valores que você acredita que você tem, sejam eles positivos ou negativos, né? E aí até os meninos falaram aí do amor próprio. Quando você tem uma autoestima que está saudável, né? Que você acredita que tem valores que você que gosta, que te faz se sentir bem com isso, você tem esse tal amor próprio, né? Que tanto se fala e tanto se busca, e a ideia é essa mesmo, né? E então, como eu falei, esses valores podem ser positivos ou negativos. E com base nesses valores que você se dá, que você acredita ter, você se espelha, é a impressão que você tem de si mesmo. É como você imagina que as pessoas te veem e ao mesmo tempo você se vê também. E quando esses valores que você se dá costumam ser ou são, né, positivos, tendem a ser mais positivos, você tende a ser uma pessoa mais forte, né, uma pessoa que sente que é capaz de fazer o que quer fazer, de correr atrás, de se dedicar e conseguir. Entende que às vezes você vai falhar, vai errar e tá tudo bem, porque você vai continuar tentando e vai conseguir. Você tende a ser uma pessoa que se sente querida, nem que seja ali só pela família ou por alguns poucos amigos, mas está tudo bem, porque você se sente querida e se sente querida assim, de verdade. Então, nesse caso, uma pessoa que tem uma autoestima ali saudável, ela vai tender a ter tudo isso, toda essa força, toda essa base que para um equilíbrio emocional é importante, né? A gente vai falar disso mais tarde. Mas se você frequentemente se dá valores negativos, ou majoritariamente você se dá valores negativos, aí você consequentemente vai ter uma autoestima mais baixa, né, ou baixa, e você vai tender a ser uma pessoa emocionalmente mais frágil. Você vai tender a ser, assim, não ter tanto esse senso de capacidade, sabe? Eu sou capaz de correr atrás, de fazer o que eu quero fazer, enfim. Então, fica faltando um pouco autoconfiança, parece que a autoconfiança fica abalada. E isso reflete em várias partes da sua vida, tá? Gente, pessoal que entrou aí, Karina, Davi, beijo enorme para vocês. Os dois são queridíssimos, tem muito tempo que eu não vejo. Prazer ter vocês aqui. Beijo, gente. Mas enfim, voltando. Então, olha só, esses valores, eles podem ser extrínsecos ou intrínsecos. O que é isso? Os valores extrínsecos são os que vêm de fora. E são os que comumente a gente percebe e a gente até se justifica neles, tá? Então, vamos supor que a pessoa chega para mim e fala: eu não tô bem, eu acho que eu não sou capaz de fazer as coisas, porque eu não tenho dinheiro, sabe? Se eu tivesse dinheiro, eu acho que eu seria capaz de correr atrás, de fazer meu negócio, etc. Então, ela está projetando para algo fora, né? Ela acredita que é um valor que ela não tem, que está por fora dela, né? Não é algo intrínseco. Então, esses valores extrínsecos pode ser questão financeira, pode ser questões profissionais, pode ser até a beleza que a gente falou aqui no início, né? Então, pode ser tudo isso. E geralmente é o que as pessoas enxergam. Elas ficam com a falsa sensação de que aquilo ali que está fora é o que está faltando para ela. E que se ela tivesse aquilo, ela seria capaz de. Se ela tivesse aquilo, ela faria algo para, sabe? Ou quando um dia, quando eu tiver. Então fica sempre querendo buscar fora. E nada de certo ou errado com isso. É claro que isso tem sim influência, tá? Na sua vida, em todo o seu contexto, na forma com a qual você se sente. Mas tem os valores intrínsecos, gente. E a gente vai falar bastante deles aqui hoje. Esses valores intrínsecos são os valores que a gente dá pra gente, que são crenças nossas mesmo, assim, que foram criadas desde lá da sua infância e que muitas vezes a gente não conhece. A gente não sabe que tem, pelo menos não exatamente do jeito que eles são aqui dentro, tá?
Então, quando a gente começa a trabalhar isso e descobre, a gente muitas vezes fica surpresa, tá bom? E como é que seriam esses valores intrínsecos? Seriam coisas como, eu sou inútil, eu não sirvo para nada, ou eu não mereço ser amado, não mereço afeto. E falando assim, parece tão pesado, né? Talvez você esteja ouvindo aí pensando, gente, mas quem que pensa isso? Eu penso isso. Às vezes você acha que não. Mas sabe aquela insegurança, aquela ansiedade, tudo aquilo que eu falei lá no início? Às vezes é um desdobramento de uma crença dessa que você nem sabe que tem. E eu vou contar uma história para vocês, só para ilustrar tudo isso que eu estou explicando aqui, porque eu acho que vai ficar bem claro, tá? Então imagine, vou criar uma história aqui, imagine um adolescente, vou colocar um nome fictício, Rick. Imagine o Rick. Esse Rick, já na adolescência, ele já chamava atenção pela sua beleza, ele era um garoto muito bonito, inclusive na escola, às vezes sofria bullying porque realmente a beleza dele chamava muita atenção, enfim, tinha todas aquelas brincadeiras de adolescente. Mas além da beleza, o Rick também chamava atenção por uma outra coisa. Ele tinha alterações de humor muito frequentes. Tinha hora que ele estava muito feliz e de repente ele estava muito triste. Enfim, ele tinha essa labilidade, a gente chama de labilidade emocional, tá? Que são essas alterações de humor, oscilações de humor importantes. Mas, bom, ele não ligava muito para isso, a família também não, eles achavam que era da adolescência, né? Adolescente sempre, realmente, sempre não, mas muitas vezes, né, tem essas oscilações e tá tudo bem, e foi deixando passar. E nessa época também já se percebia que esse garoto, ele tinha dificuldade de manter as amizades dele por muito tempo, porque ele sempre achava que tinha algum problema relacionado a ele. Ou ele achava que os amigos não davam tanta atenção quanto ele queria, ou que de repente os amigos tinham inveja dele, e enfim. Então ele tinha às vezes muitos ciúmes, muita insegurança relacionada a esses amigos, e isso acabava gerando algumas intrigas que faziam com que ele não conseguisse manter por muito tempo essas amizades. E uma outra característica, algo que chamava atenção também, além de tudo isso, é que ele sempre saía de um relacionamento para o outro. Ele não ficava um período sozinho para pensar no que aconteceu. Ele terminava um namoro, já logo começava o outro e não passava esse tempo sozinho, sempre em algum relacionamento. E um desses relacionamentos durou um pouco mais, essa pessoa era uma pessoa que colocava ele mais para cima, dava um empurrão, vai lá, você é capaz sim. E essa pessoa, por um tempo, fez esse trabalho na vida dele de dar um empurrãozinho. E com isso, ele fez faculdade, terminou a faculdade, conseguiu um emprego bom, um emprego que pagava as contas, né? Ele adquiriu uma independência financeira. Ele adquiriu um status, era um emprego que gerava um certo status, isso para ele era importante, então ele gostava disso. Talvez isso dava um respiro de vez em quando ele ficava se questionando que ele não fazia nada bem feito, então esse status às vezes alimentava um pouco essa necessidade dele de ser visto, de ser elogiado. Então ele era, bom, já nessa época da vida aí, um adulto jovem, bonito, ele continuou sendo muito bonito, ele tinha sua independência financeira, ele tinha a sua carreira profissional, tinha um bom emprego, ele tinha um relacionamento, estava com uma pessoa que ele gostava. Parece bom, né? Para vocês que estão assistindo, vocês acham que nessa parte da vida dele, ele tinha todos esses valores extrínsecos aí conquistados? Vocês acham que ele estava se sentindo muito bem? Que ele estava feliz, super contente, sentindo que ele tinha realmente muito valor, amor próprio, né, que foi o que os meninos falaram ali, uma autoestima elevada. Como é que vocês acham que ele estava sentindo nessa altura da vida dele? Gente, e se você está gostando, coloca seu coraçãozinho aí para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e mostre para mais pessoas. Mas então vamos lá. O Rick, nessa altura da vida dele, embora ele tivesse tudo isso, que por muito tempo parecia que era o que faltava, por muito tempo ele falou, na adolescência, não, eu fico triste às vezes porque
eu não tenho um carro, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não aguento morar com os meus pais, eu não tenho independência financeira. Então, sempre era algo que estava fora. Mas quando ele chegou em um ponto que ele tinha tudo isso, sabe como que ele se sentia? Ele sentia que ele não fazia nada direito. Ele continuava tendo problema com os colegas de trabalho, né? Antes eram amigos, ele continuou essa dificuldade de manter amizades de longa data. Ele tinha problema com os colegas de trabalho porque se alguém se sobressaía, né, alguns colegas começavam a chamar a atenção, ele, ao invés de ele ficar feliz, elogiar, aprender, não, ele se sentia ameaçado. Ele sentia que aquela pessoa podia tomar o lugar dele. E aí ele se fechava, ficava irritado. Consequentemente, acabava recebendo mais críticas e tinha dificuldade de lidar com críticas. Inclusive, esse emprego, que era um bom emprego, ele pediu demissão. Sabe por quê? Porque uma vez ele ficou sabendo que um dos colegas fez uma crítica, ele não gostou, ele não soube lidar com aquilo, a ponto de abandonar o emprego. Porque ele não teve esse equilíbrio emocional de lidar com aquilo. Da mesma forma, os relacionamentos que eram sempre muito intensos, com muita dependência emocional, com muitos ciúmes, ele acabou perdendo um, entrava em outro, perdia outro. Ele perdia as pessoas por medo de perdê-las. Então, na verdade, o que estava faltando aí? O que estava desequilibrado aí nessa história? Os valores intrínsecos. Então, eram as crenças que estavam realmente lá no fundo e que ele nem sabia que tinha. É isso que estava faltando. Então, vocês percebem a diferença desses valores extrínsecos e o intrínseco? É diferente, né? E o intrínseco, geralmente, né, esses valores intrínsecos negativos, geralmente eles são a base de alguns problemas emocionais, incluindo a baixa autoestima, tá? E aí, dentro da terapia cognitivo-comportamental, existe uma hierarquia, eles chamam de hierarquia de cognição, tá? E o que é isso? Eles explicam de uma outra forma um pouco disso que eu estou explicando para vocês. Então, eles entendem que, né, a terapia cognitivo-comportamental, ela traz para a gente o quê? Que existem algumas crenças, são as crenças nucleares, as crenças básicas, que são formadas ao longo de nossa vida, principalmente na infância, tá? Então, sabe aquela história de repente, um pai fala para a criança assim, você é inútil, você não faz nada direito. Nossa, mas você tirou 10. Aliás, desculpa, você tirou 9,5, por que você não tirou 10? 9,5 não é 10. Então, esse tipo... Oi, oi, caímos, não sei por quê. Oi. Bom, vou continuar aqui. Nós caímos, mas então vou parar mais ou menos de onde eu estava, tá? Ó, então, logo antes de cairmos, o que a gente falou? A gente estava falando do que é autoestima, né? Expliquei o que é. Caiu, Karina tá perguntando, caiu, Karina, de repente vocês sumiram. Mas tudo bem, a gente continua de onde estava. Vou só dar uma resumidinha aqui, porque
caso essa live aqui conseguir salvar, se não cair de novo, o pessoal que entrar no IGTV para que eles se situem, tá? Então a live caiu, a gente tá fazendo a live, ela caiu. Até agora o que a gente falou? A gente falou da autoestima, do que é autoestima, né, que é o valor que a gente dá para nós mesmos, são valores que vêm lá da infância muitas vezes, que a gente muitas vezes não sabe que tem, tá? E agora eu estava explicando como que na terapia cognitivo-comportamental isso é visto, isso é ordenado, né? Então tem-se essa ideia de que temos crenças nucleares. Essas crenças, elas são formadas, em sua maior parte, lá na infância, certo? Então, muito do que aquela criança escuta quando é novinha, quando está com toda essa questão cognitiva em formação, então escuta às vezes um pai falando, você não faz nada direito, menino, você é inútil, né? Então, às vezes, crianças que têm pais muito rígidos ou muito ausentes, elas podem ter essas crenças de que não são boas em nada, que são inúteis, que são facilmente substituíveis. Isso forma o que a gente chama de crenças nucleares, tá? Que muitas vezes, como eu falei para vocês, nós como adultos, a gente não conhece as crenças, a gente tem, elas norteiam outros pensamentos e atitudes que a gente tem, mas a gente muitas vezes não conhece elas e acaba só conhecendo quando vai fazer uma terapia, quando vai fazer uma hipnose, e olha lá. Mas então, como é que funciona isso, gente? Essas crenças nucleares, elas geram uns pensamentos intermediários, tá? Esses pensamentos intermediários, então vamos supor, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você tem uma crença, você não sabe que tem, mas você tem uma crença lá de que eu sou inútil. Eu sou inútil. E aí você tem essa crença nuclear, ela te gera, como eu falei, os pensamentos intermediários, que podem ser vários, tá? Uma crença, ela pode gerar vários outros pensamentos. Então, por exemplo, essa crença de eu sou inútil pode gerar aí um pensamento intermediário de eu não faço nada direito e fracassar é péssimo. Então você tem aí esse pensamento intermediário. Quando acontecer alguma situação que faça menção a essa sensação para a sua mente vai se basear nesses pensamentos intermediários para começar a jogar pensamentos automáticos frente àquela situação. Então vamos supor que, sei lá, você tem uma prova para fazer, uma entrevista de emprego, o que quer que seja, qualquer coisa que te faça se sentir um pouquinho desafiado. E aí se você tem todas essas crenças aí por trás que eu falei, esses pensamentos, quando você se sentir desafiado, vai começar a vir irão aparecer, né, aqueles pensamentos automáticos. Sabe aquele pensamento de, acho que eu não dou conta. Nossa, eu acho que, será que eu faço isso? Eu acho que não vai dar certo. Mas a concorrência é tão alta, né? Nossa. E aí você começa com esses pensamentos automáticos, né, que ficam vindo e que muitas vezes te boicotando, tá? E às vezes você tem consciência desses pensamentos, às vezes você não tem consciência desses pensamentos, às vezes você só se sente mal e toma uma atitude baseada nesses pensamentos que ficam aparecendo aí, tá? E como eu falei, uma crença nuclear, gente, ela pode gerar vários pensamentos intermediários que podem gerar vários pensamentos automáticos que aparecem em diversas situações, tá? Então, uma crença nuclear, ela muda muita coisa na sua forma de pensar, na sua forma de agir, tá? Até o Dr. Marco Abud, que é um psiquiatra que eu gosto muito, ele usa a analogia de uma árvore. Ele fala, quando você planta, né, se você plantar uma árvorezinha, pega a semente e plantou. A primeira coisa que vai aparecer vai ser a raiz e logo depois o caulezinho. Então, essas crenças nucleares seriam a raiz dessa árvore que está se formando. Os pensamentos intermediários, o tronco. E quando essa árvore crescer e tiver lá as folhas, os galhos, os frutos, aí isso aí tudo é os pensamentos automáticos, as suas atitudes, as suas regras mentais que você cria em cima dessas crenças nucleares, tá bom? Certo? Então, gente, se você não trabalha isso, se você não aprende como ter esse equilíbrio, o que acontece? Esses pensamentos automáticos, muitas vezes, eles te dominam, eles dominam a sua vida. Porque você não sabe controlar eles, você não conhece suas crenças nucleares. E sabe o que mais que acontece? Se você começa a agir, ter atitudes
que confirmam esses pensamentos, isso vai se intensificando. O que eu quero dizer? Vamos supor que você esteja com medo de... Vamos supor que você queira passar em algo, para passar nesse algo, para chegar lá onde você quer, seja um emprego, uma faculdade, seja lá o que for. Vamos supor que você tem que fazer uma prova. E aí, você começa a achar que você não é bom, que você não vai conseguir, e você fala, quer saber? Isso é muito... tem muita gente que presta concurso e faz isso, tá? Começa a estudar, e aí vê que não está conseguindo, não como gostaria, e aí desiste. Nem faz a prova. Muitas vezes desiste antes mesmo de tentar de verdade. Aí desiste. Qual que é o problema de desistir, gente? Quando você desiste, você tem 100% de chance de não alcançar aquilo que você queria, certo? E se você não alcança aquilo que você queria, mas você quis, o fato de você querer algo e não alcançar, por mais que você tenha feito, assim, você tenha tomado a atitude para não alcançar, a sua atitude nesse momento foi uma atitude que só te levaria a não alcançar, e você sabia disso. Mas por mais que seja assim, quando você pensa em algo que você queria e você não alcança, o seu cérebro ele vai reforçar, sua mente vai reforçar essa ideia de que você não consegue as coisas que você quer. Mesmo que você não tenha tentado, mesmo que você tenha desistido antes de tentar. E aí o que vai acontecer? Essa crença vai ficar cada vez mais forte, ela vai tomando força. Tudo aquilo que a gente alimenta cresce, tá? Então a nossa mente funciona assim. Então quando vier um novo desafio, quando você se sentir novamente desafiado em situações semelhantes ou que te traga pensamentos semelhantes, pensamentos automáticos semelhantes, você vai desistir, você vai tender a não acreditar em você, porque sua mente vai falar, poxa, lembra, você já falhou antes. Por mais que você nem tenha de verdade falhado, porque você nem tentou. Mas o fato de você não ter alcançado mostra para sua mente, ou reforça para sua mente, que você não consegue. Então você vai fortalecendo essa crença, entende? Até aqui, gente, faz sentido para vocês? O pessoal que entrou depois, porque a gente caiu, o pessoal que entrou depois, tá dando para acompanhar? Ficou alguma dúvida? Eu vou dar um tempinho, porque às vezes tem o delay, né? E aí, se alguém responder, eu consigo ver. Enquanto eu dou esse tempinho, se você tá gostando, clica aí no coraçãozinho, segura esse coraçãozinho aí, porque assim o Instagram mostra essa live para mais pessoas, tá bom? Tudo certo? Faz sentido para todo mundo? Então tá bom. Gente, então disso tudo que eu falei, quais são as consequências? Tá? Vocês conseguem imaginar quais são as consequências dessa autoestima baixa? Vamos lá. Uma delas são problemas de relacionamentos. Até já citei um pouquinho isso, né? Seja relacionamento no trabalho, seja com os amigos, seja relacionamentos amorosos. Por que isso? Porque a autoestima baixa, é claro, gente, que existem intensidades, é claro que cada um, né, como eu falei, essas ramificações das crenças, elas variam de pessoa para pessoa, de experiência, cada experiência que a pessoa teve na vida dela, cada situação, mas de uma forma geral, essas pessoas, pela insegurança, elas tendem a ser muito ciumentas, muitas vezes podem ter uma dependência emocional muito forte. Então, quando arranjam uma grande amizade ou quando começam um relacionamento, elas muitas vezes são um pouco sufocantes, sabe? Porque elas querem o tempo todo a atenção do outro, e se o outro de repente não dá a atenção que queria, fica se sentindo mal e cobra. Então, essa dependência emocional, com o tempo, desgasta muito relações, tá? Sejam de amizades, amorosas, qualquer relação que seja, tá? Também está relacionado com muitos ciúmes, né? Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, desgasta relações. Além disso, tem a questão da inveja, né? Do ciúme no trabalho, como eu falei. Então, muitas vezes essas pessoas, ao invés de se juntarem com outras pessoas, juntarem forças, de aprender com o colega, não, elas estão sempre com esse senso de muita competição, mas sabe aquele senso de competição não saudável? Porque, claro, né, que tem um senso de competição que é saudável, mas extrapola muito. É o medo mesmo, medo de perder, medo de ser pior, é uma necessidade de querer mostrar que é melhor e nunca sentir que é melhor, sabe? E com isso, essas pessoas acabam não conseguindo manter relacionamentos por muito tempo, seja de amizade ou relacionamentos amorosos, tá? Às vezes elas se isolam,
se isolam mesmo e vão se isolando ao longo do tempo, até que chega uma hora que elas estão completamente isoladas. Essas pessoas elas têm mais chance de desenvolver alguns problemas de saúde mental, como, por exemplo, alguns transtornos ansiosos, né? Por dois motivos. Porque essa insegurança faz com que elas se sintam ansiosas com mais frequência, com mais intensidade, e muitas vezes também essa insegurança faz com que elas tentem mostrar serviço, sabe? Aquela sensação de nada que eu faço parece que é suficiente, parece que quanto mais eu tento me preparar, mas eu não sinto que tá bom, não sinto que tá suficiente. Então essa insegurança faz com que a pessoa às vezes fique muito sobrecarregada. E aí, não só aumenta a chance de ter esses problemas com ansiedade que eu falei, como também aumenta a chance pode ter uma síndrome de burnout. O que é isso? É um esgotamento que a pessoa, né, ela chega num nível de esgotamento muito intenso, mas relacionado sempre com o trabalho. Tá? Então, às vezes, quando essa ansiedade é toda descarregada, ou boa parte dela, né, no trabalho, essa necessidade de mostrar serviço, de mostrar que é melhor que os outros e achar que nunca tá bom, pode gerar esse problema aí, tá? Até aqui, gente, vocês estão entendendo? Tá tudo certinho? Então tá bom. Então tá. E essas pessoas, então eu falei que geralmente elas têm dificuldade. Elas têm dificuldade, né, na manutenção de relacionamentos, não só na manutenção, até para conhecer pessoas novas elas têm dificuldades, tá? Muitas vezes, como eu falei, no ambiente de trabalho, inclusive, né, fica a sensação de concorrência, tá? Então elas têm, de repente, uma timidez também, não tem muita coragem de chegar para conversar com pessoas novas. Tudo isso aí pode acontecer. Então, problemas em relacionamentos, tá? Problemas de saúde mental, a gente até vai falar de mais um daqui a pouquinho. Problemas na questão profissional, não só nessa questão dos relacionamentos, mas elas tendem a ter dificuldade de alcançar mesmo grandes, como é que fala? Grandes feitos profissionais. Por quê? Porque muitas vezes elas não apresentam muita proatividade, têm tanto medo de errar, de inovar, de propor, né, vergonha do que vão achar. Então, às vezes, elas ficam mais só esperando ser mandadas, sabe? E aí elas acabam, muitas vezes, não se destacando profissionalmente. Às vezes tem medo de dizer não, né? Não se sente seguro para dizer não. Então, tudo isso aí pode influenciar, né, na questão profissional, sem contar as relações sociais, que também são muito importantes, né, de uma forma geral, nas profissões. E aí, como eu falei, um outro comportamento que é bastante comum é o evitativo, que é o de começar a não fazer algumas coisas que incomodam, não fazer algumas coisas que acha que pode não dar certo. E isso vai reforçando aquele ciclo, né? Como eu falei, a pessoa vai cada vez mais acreditando que não é capaz de fazer certas coisas. Com o tempo, isso gera um senso de inutilidade. Esse senso de inutilidade, essa impressão de que não é bom em nada, que não dá conta de fazer nada, que é facilmente substituível, né? Que muitas vezes vem esse sentimento. Isso aí pode aumentar a chance da pessoa ter depressão também. Lembra que eu falei que eu ia falar de mais um problema de saúde mental relacionado? Então, assim, a baixa autoestima, ela não é um diagnóstico, tá? Não é uma doença por si só. Mas ela pode ser sintoma de doenças, né? De problemas de saúde mental, como também pode predispor ao desenvolvimento dessas doenças, ou seja, pode aumentar a chance de ter algumas doenças de saúde mental, como a ansiedade, como eu falei, a depressão, enfim. Tá? Até aqui faz sentido para vocês? Tudo certo? Pessoal que chegou depois que a live caiu, tudo certo? Tá? Então tá bom. Então vamos lá, gente. E com tudo isso que eu falei, então por quê? Por que ter uma autoestima saudável é um dos pilares do equilíbrio emocional 9 em 10? Por que vocês acham? A pessoa que tem essa autoestima saudável, como eu falei lá no início, é uma pessoa que tende a ter consciência do seu valor. Ela tende a ter consciência de que ela é capaz de correr atrás. Ela tende a entender que se ela errar, não tem problema, ela tenta de novo de outra forma, porque é errando que faz mesmo. Então é uma pessoa que ela não se abala fácil.
tá? E até isso que eu falei para vocês do equilíbrio emocional 9 em 10. Vem desafio, às vezes o mesmo desafio para duas pessoas, uma pessoa lida bem com ele e a outra pessoa não lida bem, a outra pessoa desiste, a outra pessoa se sente mal, né? Até teve aquele exemplo que eu dei antes de cair, né? De uma pessoa que pediu demissão porque não soube lidar com a crítica. Pediu demissão de um emprego bom, né? Então, é isso que eu falo para vocês quando eu falo dessa questão dos desafios emocionais. Eu vou dar um outro exemplo que muita gente que me acompanha aqui já me viu falar. E eu vou dar porque eu acho que é bem legal esse exemplo. Assim, ele ilustra muito como é que uma situação pode estimular uma pessoa ou pode derrubar uma pessoa. E isso não depende da situação. Depende dos valores intrínsecos, depende da autoestima. Depende de como a pessoa que recebeu aquilo ali enxerga e vai lidar com aquilo. E é isso que eu quero ensinar para vocês, é isso que eu ensino para vocês no Equilíbrio Emocional 9 em 10, tá bom? Então, olha só, imaginem vocês, se vocês quisessem muito algo, vocês decidissem, não, a partir de agora eu vou correr atrás desse algo que eu quero. A partir de hoje eu vou me movimentar para isso, eu vou trabalhar para isso, e aí você começa a se dedicar, vou atrás disso. E aí chega uma pessoa que você admira, uma pessoa que você gosta, uma pessoa íntima, e fala assim, para com isso, você não vai conseguir isso não. Você não vai conseguir isso não, larga a mão. Como é que você se sentiria se isso acontecesse contigo, hein? Como é que você, com o equilíbrio emocional que você tem hoje, lidaria com isso? Você ia desistir? Você ia falar, né, acho que vai ser difícil, acho que não vai dar certo mesmo. Deixa pra lá, né? Você ia fazer isso? Pensa aí. Bom, eu vou contar essa história que vocês já conhecem, quem me acompanha, de quando eu decidi fazer medicina, tá? E que eu comecei a fazer cursinho, e aí um dia meu irmão chegou e falou, você fazer medicina? Quero ver você passar na primeira fase de federal na medicina. Gente, vocês sabem por quanto tempo isso me entristeceu e me fez ter vontade de desistir? Vocês imaginam? Imagina? Vou contar pra vocês. Nem um segundo. Nem um único segundo. Mas isso quer dizer que com todo mundo seria assim? Não, eu tenho certeza que tem muita gente que nessa situação teria usado isso aí para desistir. No sentido de... E quando eu falo usado, não é no sentido ruim não, tá? As pessoas fazem isso de uma forma que não é consciente, mas teria se desestimulado, falado, tem razão, não dou conta. Morgana lembra dessa história, né? Pois é, Morgana, eu sou tão grata ao meu irmão dele ter feito isso comigo. Sabe por quê? A forma que eu achei, eu não tô falando que é a certa, tá? Cada um tem a sua, mas a forma que eu achei de encarar isso, quando entrou aqui, a mensagem que eu recebi foi, eu estou te desafiando. E eu pensei, é? Pois eu vou te mostrar. E aí, gente, nas vezes que eu pensava em desistir, porque eu fiz cursinho muito tempo, tá? Não foi fácil passar, não. Mas quando eu pensava em desistir, eu lembrava desse desafio. Eu falava, pois eu vou estudar e eu vou passar, que eu vou mostrar pra ele. Então, tá vendo como a autoestima, o valor que você acha que tem, influencia muito nas suas decisões e as suas decisões influenciam completamente no que vai ser da sua vida. Se eu tivesse desistido hoje, eu não seria médica, eu não estaria aqui falando com vocês, possivelmente, né? Então, pensa nisso. Olha como a autoestima pode mudar a nossa vida, né? Então, eu acho que é importante trabalhar isso, vocês não acham? E deu para entender por que essa autoestima saudável, ela é um dos pilares do equilíbrio emocional? Lembra que eu falei no equilíbrio emocional 9 em 10? Eu vou te ensinar o quê? A pegar situações que são desafiadoras e lidar bem com elas. Nesse caso, seria um desafio, foi um desafio. Para mim foi um desafio naquele momento fácil, porque automaticamente eu lidei de uma forma muito boa com ele, mas poderia não ter sido. Eu poderia de repente ter ficado em dúvida, ter ficado triste, seria um desafio para mim, e isso é muito pessoal, mais difícil lidar, mas tendo essa inteligência emocional, ainda assim eu ia trabalhar para lidar bem.
Agora, imagina se eu tivesse estourado, falado, o quê? Você tá falando isso de mim? E chorasse, e ficasse mal. Então, é uma pessoa que essa tá bem longe do equilíbrio emocional 9 em 10, né? Entende? Estão começando a entender a ideia? Eu ainda vou fazer uma live só para explicar tudo isso para vocês, tá, gente? Mas eu acho que dá para entender, não dá? Então agora, olha só, eu queria fazer uma prática com vocês. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Coisa rápida. Sentem-se em um lugar tranquilo, que você se sinta confortável. Isso. E feche seus olhos. Muito bem. E agora eu quero que você puxe o ar profundamente e solte. Mais uma vez. E a cada vez que você puxar esse ar profundamente e soltar, você vai se sentir mais relaxado, se sentindo muito bem. E lembrando de tudo que a gente já conversou aqui hoje, eu quero que você imagine um desafio que você esteja enfrentando ou que você sabe que está prestes a enfrentar. Um desafio que talvez esteja te incomodando aí nesses dias, te gerando um pouquinho de preocupação ou talvez muita preocupação. E eu quero que você olhe para você e imagine o quanto que isso tem te incomodado hoje. Quanto que pensar nisso te incomoda? De 0 a 10, sendo 0 não incomoda nadinha e 10 incomoda muito. De 0 a 10, quanto pensar nesse desafio agora te incomoda? Pode ser até que já incomode menos do que incomodaria antes da gente começar a conversar. Mas tá tudo bem. Mesmo se estiver incomodando bastante, tá tudo bem. Agora eu quero que você imagine, ainda pensando nesse desafio, eu quero que você imagine que você está crescendo perante esse desafio. Você está ficando mais forte perante esse desafio. Seja qual for ele. Quero que você se imagine ficando mais forte, cada vez mais seguro, sentindo, deixando sentir em todo o seu corpo uma sensação de capacidade que você vai enfrentar isso. E olha só, agora eu quero que você visualize, imagine como vai ser quando você superar, quando isso passar. Eu quero que você se imagine comemorando. E cada um comemora ao seu jeito, pode ser mentalmente, pode ser cantando, pode ser pulando, pode ser conversando. Imagine-se comemorando ter passado por esse desafio. Quem é que vai estar lá com você? Tem alguém lá? Ou não? Isso é algo seu que você quer comemorar sozinho? Como é que você vai comemorar? Imagina isso. Certo. E agora, ainda de 0 a 10, sendo 0, nenhum incômodo e 10 muito incômodo, quanto é que pensar nisso te gera incômodo? Pode abrir os olhos? Se sentindo muito bem. E aí, gente, conseguiram pensar? Conseguiram fazer essas visualizações? Como é que foi? Geralmente é bom, eu sei que aqui foi muito rapidinho, muito rapidinho. Só para dar um gostinho mesmo de como é que a nossa mente tem, né, esse poder de repente nos deixar mais para baixo, sentindo um pouco mais de dificuldade, ou de repente nos deixar bem mais animados. Né? Pessoal que está aí, tá tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? Se você está gostando, deixa seu coraçãozinho aí. Tá bom. E dito tudo isso que a gente já conversou, o que eu posso fazer, Natália? Me dá dicas para me ajudar a melhorar a minha autoestima. Vamos lá. Eu vou dar pelo menos umas 5 dicas para vocês hoje, tá? Hoje caiu mesmo, a gente está com tempo. A gente ainda tem uns 15 minutos ou mais, né? Ó, Tamir está falando aqui que foi bom. Que ótimo, Tamir. Eu acho que a gente até tem mais de 15 minutos, mas enfim. Então eu vou dar pelo menos 5 dicas. Karina tá falando foi ótimo. Nossa, eu acho que tá com uma distância do tempo, da hora que eu falo até a hora que vocês devolvem bem grande, mas tá tudo bem. Quem estiver gostando, deixa seus coraçõezinhos aí.
E agora eu vou para aquele momento que vocês amam, que são as dicas, que eu sei que é o momento que vocês gostam, né? Vocês gostam de hipnose e de dicas, tá? Não é isso? Opa, gente, hoje eu tô derrubando tudo, vocês viram? Já é a terceira vez que eu chuto as coisas aqui hoje. Mas enfim, vamos lá então. Então eu vou dar pelo menos 5 dicas. Quem me acompanha aí já sabe, mas não custa lembrar, até porque se tiver gente nova, vamos lá, gente. Quando eu dou dicas, quer dizer que isso vai mudar automaticamente a sua vida como um passe de mágica? Não, não quer dizer, né? Definitivamente não. Mas ajuda, ajuda, ajuda. Tudo que você faz para melhorar, ajuda. Inclusive, uma dica que eu sempre dou, sempre falo pro pessoal é o quê? Busque ser hoje melhor do que você era ontem. Não se compare com os outros, se compare com você mesmo. E como você era ontem, como você era antes de ontem, e busque ser melhor. Então, qualquer passinho, qualquer dica, né? Às vezes a gente assiste tanta live, tem tanto conteúdo bom hoje na internet. Poxa, vai anotando aquilo que você acha que pode te ajudar, aquilo que faz sentido para você, e vai implementando isso no seu dia a dia. Que com o tempo você vai vendo que como esses micro passinhos, essas pequenas dicas, essas pequenas mudanças podem te gerar uma grande mudança, né? Mas então vamos lá. Já foi uma dica aí, ó, para quem pescou. Não se compare com os outros, se compare com si mesmo. Quem me acompanha já me ouviu falar isso, né? Eu vou falar mais algumas outras coisas que vocês já sabem também. Tá? Vou começar com isso. Depois a gente vai para o mais específico, como eu costumo fazer, né? Então vamos lá, gente. Quem me acompanha, o que a gente pode fazer para se sentir melhor com a gente? Para a gente gostar mais da gente? O quê? Como tá muito atrasada, não vou ficar esperando vocês responderem, não. Já vou falar algumas coisas. Gente, alimentação adequada, saudável, sono, dormir à noite, ficar acordado de dia, acordar cedo, né? Não trocar o dia pela noite é importantíssimo. Atividade física, não preciso nem falar, porque eu já falei várias e várias vezes para vocês, né? Atividade física com regularidade, não é? Mais algumas coisinhas. Meditação, sem dúvida nenhuma. A auto-hipnose ajuda? Muito! E esse pequeno exercício que a gente fez aqui, que foi só, como eu falei, uma pequena mostrinha grátis, muito rápido, né? Que não é um décimo do que a gente realmente pode conseguir fazendo toda a técnica completa, mas muita gente aí, talvez com essa pequena amostra, já tenha sentido aí uma melhora, né? Sentido um pouco melhor. Então, a auto-hipnose ajuda muito, a meditação ajuda muito. Você tomar conhecimento, você aprender como conhecer, como buscar as suas crenças nucleares, ajuda muito. Ah, Natália, mas você está falando que isso é importante, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer isso, meditar, auto-hipnose, buscar crença nuclear, né? Porque o sono até sei fazer, comer bem até que eu sei fazer. De vez em quando, às vezes, talvez precise de uma ajuda, mas dá para me virar. Atividade física, consigo me virar, mas essa história aí de meditação, auto-hipnose, conhecer crença nuclear, umas coisas que eu nunca nem ouvi falar, como é que eu faço? Gente, isso aí, mais pra frente, quem entrar pra minha turma do Equilíbrio Emocional 9 em 10, eu vou ensinar. Porque agora nem dá tempo também, né? Muita coisa. Mas isso se você quiser aprender comigo, né? Porque você pode aprender também em outros lugares. Isso aí, conhecimento hoje a gente busca e não, sem muita dificuldade. Mas se você quiser aprender especificamente comigo, vou avisar que daqui a um tempo eu vou abrir algumas poucas vagas para o pessoal que quer aprender isso comigo, tá bom? Mas então tá, dito tudo isso, que são coisas que eu acho que, tirando as crenças nucleares, não são novidades, né? Para quem me acompanha, então meditação, auto-hipnose, exercício físico, sono, alimentação, até aí tudo bem, né? Não se compare com os outros, até aí tudo bem também. Acho que eu não falei nada de muito novo por enquanto. Mas então vamos lá, gente. Pensa aí com vocês. O que vocês acham que tem mais valor? O que as pessoas falam ou o que as pessoas fazem? Como é que você olha para uma pessoa e sente se ela é confiante ou não? Você sente isso quando ela te fala que ela é super confiante ou você sente isso pelas atitudes dela? Hum? Hum? Eu suspeito que, se não todos, pelo menos a maioria das pessoas que está aqui deve ter pensado no que as pessoas fazem, né? As atitudes, elas tendem a mostrar mais, a ser, né, falar mais da pessoa do que o que ela fala, não é verdade? E pensando nisso, gente, vamos lá, para que a gente melhore nossa autoestima, é importante a gente
mudar nossos pensamentos, mais pensamentos positivos. Olha, mais ou menos. Como assim, Natália? Mais ou menos? Tá falando que eu não tenho que ter pensamento positivo? Não é isso. Deixa eu tentar explicar para vocês. Em alguns momentos, você aprender a pensar de uma forma mais positiva, não é nem em alguns momentos, você aprender a pensar de forma mais positiva, pode ser benéfico, sim, se você souber fazer isso. O que eu quero dizer? Se você consegue, se você aprende a habilidade, isso é aprendido, tá, gente? A gente não faz isso naturalmente. Se você aprende a habilidade de olhar seus pensamentos automáticos com uma certa distanciação, né? Então você olha eles de longe, você não se envolve tanto com eles, você consegue sim uma certa tranquilidade para pensar mais positivo e se educar a pensar mais positivo. Geralmente, como é que você consegue isso? Como é que você adquire essa habilidade? Muito pela meditação. Meditação ajuda muito, né? E algumas técnicas da terapia cognitivo-comportamental também, tá? Se você ainda não tem essa habilidade, o que pode acontecer se você ficar só tentando pensar positivo? Você vai começar a brigar com seus pensamentos automáticos. E quando você briga com seus pensamentos automáticos sem saber como fazer isso, geralmente você perde, porque às vezes ele some, mas quando ele volta mais forte, tá? Então, melhor que você tentar ficar só pensando positivo sem realmente saber como faz isso, é você mudar o quê? Lembra que eu falei? O que é mais importante? Que as pessoas falam que elas fazem, que elas fazem. Então, é você tentar mudar, você mudar, começar a mudar suas atitudes. Mas, Natália, então você está me falando que se eu começar a mudar minhas atitudes, eu vou me sentir mais seguro, ter mais autoestima? Tô te falando isso sim. Mágica? Não. É fácil? Não. É simples, mas não é fácil. Mas sim, é assim que acontece. Por que acontece isso? Porque quando você muda suas atitudes, você acaba mudando sua forma de pensar. Vocês lembram lá daquele ciclo que eu falo sempre, gente, que é pensamento gera emoção, emoção, sentimento gera atitude. Só que, gente, é um ciclo e esse ciclo se retroalimenta de todas as partes. Então, a atitude também influencia no pensamento, a atitude também influencia na emoção, tá? Então, mesmo que você duvide que você consiga fazer algo, se você for lá e fizer, quando der certo, o seu pensamento, sua mente vai ser avisado que deu certo. Você vai se sentir bem porque deu certo. Inclusive, sua mente adora quando você se sente bem, ela vai se lembrar disso. E isso vai fazer com que na próxima vez que você tem algum desafio, ao invés de automaticamente você pensar que não consegue, pode ser que venha um pensamento de, poxa, mas aquela vez eu consegui, será que dessa vez eu também não consigo? Entende? Como a atitude começa a mudar toda essa estrutura desse ciclo, tá? E aí, então, essa é uma outra dica, para quem estiver anotando aí, uma outra dica. Mude suas atitudes. Mas, Natália, como é que eu mudo as atitudes? Existem zilhões de formas, né? Eu vou dar aqui, vou passar para vocês duas técnicas. Pode ser? Duas técnicas muito boas. Uma técnica muito boa é agir como se. Agir como se. Como seria se? Como seria se nessa situação aqui eu fosse uma pessoa segura? Como é que uma pessoa segura agiria nessa situação? Ah, uma pessoa segura, ela ia enfrentar isso? Então eu vou enfrentar isso. É mais ou menos fingir que você é. Porque quando você finge que você é, você faz atitude, e quando você faz atitude, a sua mente interpreta aquilo como feito. Tá? Então, essa técnica do agir como se é uma técnica que ajuda, tá? Uma outra forma de fazer é o seguinte: você pega o papel, se alguém estiver anotando aí, pega seu papel. E eu quero que você divida aí 2 espaços nesse papel. No primeiro espaço, você vai anotar suas qualidades. Pelo menos 5, gente. Anota aí pelo menos 5. Todo mundo tem pelo menos 5 qualidades. Todo mundo. Pelo menos 5 qualidades, habilidades, recurso que você tem.
Natália, o que é recurso? São coisas que você sabe fazer que você pode usar para resolver algo algum dia. Então, recurso, habilidade, qualidades. Coloca aí 5 que vocês têm. Tá? E aí, feito isso, do outro lado do papel, coloquem coisas que vocês não gostam em vocês. Ah, eu não gosto, sei lá, sou inseguro, por exemplo, né? Que conversa com o nosso tema de hoje. Sou inseguro. Tá bom, escreve lá, inseguro. O que mais você não gosta em você? Faz sua listinha do que você não gosta. Vou pegar esse inseguro aí de exemplo, tá? Então, vamos supor que eu coloquei lá nas qualidades, nas habilidades, eu coloquei lá, bom, eu estudo muito e eu faço bons resumos. E coloquei outras, tá? Mas é só para não ficar muito extenso aqui. E aí lá nas dificuldades, nas coisas que eu gostaria de mudar, vamos supor que eu coloquei sou inseguro, tenho dificuldade de falar com as pessoas, tenho dificuldade de falar, conversar com as pessoas, por exemplo. Ok? Tá. Então, nesse lugar que você colocou suas dificuldades, eu quero que você escolha uma delas para você trabalhar. Você vai trabalhar com uma por vez, não vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo, gente, não dá, tá? Uma de cada vez, quando você tiver resolvido, você vai para outra. Então, escolhe uma. Essa uma que você escolheu, a primeira coisa que você vai fazer é se perguntar se tem algum ponto positivo nela. Tem algum ponto positivo nesse meu defeito aqui? Será que serve para algo? Por exemplo, eu sou inseguro, eu tenho medo de falar com as pessoas. Tem algum lado positivo nisso? Talvez tenha, deixa eu ver. Talvez por eu ser inseguro, eu me preparo melhor para falar com as pessoas. Tá. Mas me incomoda muito ser inseguro? Me incomoda. Então eu quero mudar isso, apesar desse ponto positivo? Quero. Apesar desse ponto positivo, eu quero, até porque de repente eu posso continuar me dedicando, querendo fazer, me preparando para situações, mas me sentindo mais seguro. E talvez se eu me sentir mais seguro, até consiga me preparar melhor. Então é algo que eu quero mudar. Decidido isso, como é que você muda? Você vai lá na sua listinha das qualidades, dos recursos e vai ver o que tem lá que você pode usar para mudar isso. Lembra que eu falei de encarar como se fosse um desafio? Então busca pequenos desafios para que com essas qualidades, esses recursos que você já tem ou que você pode alcançar, você modifique isso que está te incomodando. Então vamos supor, nesse exemplo que eu citei, eu sou inseguro, eu tenho medo de falar com as pessoas, eu queria ser mais seguro nessa questão de falar com as pessoas. E de recurso eu tenho que eu estudo bastante e eu faço bons resumos. Qual seria um desafio que eu poderia propor para mim para que eu consiga me sentir mais seguro, falar com as pessoas? De repente, se eu começasse a dar aula particular desse assunto que eu estudo, eu vou começar a falar com uma pessoa, à medida que eu for ensinando, eu vou sentir que eu sei, eu vou me sentir mais seguro. Depois, com o tempo, eu posso dar aula para mais pessoas. E aí você vai escalando isso, tornando isso, né? Você desensibiliza, lembra o pessoal que já me viu falando de desensibilizar? Você desensibiliza aquele primeiro incômodo aos poucos e você vai aumentando o tamanho disso, até que você trabalha de uma forma eficiente aquilo que te incomodava. É claro, gente, que algumas das coisas que vocês listarem aí, naquilo que você não gosta de você, algumas coisas não dá para mudar. E a autoaceitação também faz parte, tá? A gente não tem como a gente mudar tudo. Então, às vezes, tem uma pessoa que, de repente, é baixinha e queria ser um pouco mais alta, tem uma pessoa que é alta e queria ser um pouco mais baixa. E isso é algo que possivelmente não tem como mudar. Então, aceita, busca o lado positivo disso, tudo tem um lado positivo. E faz com que isso não te incomode, tá? E foca no que dá para melhorar, no que dá para mudar, certo? Bom, gente, então, por hoje é isso. Se alguém tiver aí alguma dúvida, pode mandar. Muito obrigada por todos vocês que acompanharam aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixa seu coraçãozinho aqui. E se puder, tira print e me marca, tá? Muito obrigada mesmo para todo mundo que está aqui. Me marca se vocês postarem print. Amanhã tem mais live. Amanhã vai ter uma live muito legal.
Vamos falar de hipnose, de foco, concentração, estudos. Vai ser bem bacana amanhã. Espero que vocês estejam aqui também, tá? E se tiver ficado qualquer dúvida, me mande. Eu vou deixar uma foto, não sei se vou deixar essa live salva, o que vocês acham? Porque ela caiu, né? Então vai ficar meio estranho deixar salva lá pela metade na IGTV. Eu acho que eu não vou deixar salva não, depois eu junto tudo e ponho lá no YouTube mais pra frente. Mas eu vou fazer o seguinte então, eu vou deixar uma foto, vou tirar uma foto agora. E eu vou postar no meu Instagram. Agora, daqui 2 minutinhos, tá? Então fica aí. Daqui 2 minutinhos eu vou postar uma foto lá no Instagram. E eu queria que vocês, por favor, comentassem qual que foi o maior aprendizado da aula de hoje. Qual foi a melhor dica que eu dei, o que vocês mais gostaram, né, dessa live de hoje, tá? Para que eu aprenda também com vocês o que faz mais sentido, o que mais que vocês querem ver aqui, tá? A Karina tá falando que caiu muito. Juro, Karina, travou, foi? Que pena, mas eu tô com outra câmera gravando aqui. Em breve eu coloco no YouTube pra vocês aí, quem quiser assistir tudinho, sem travar, vai ficar lá no YouTube. Em breve tá lá, eu aviso vocês quando colocar, tá? Mas então tá bom, gente. Daqui 2 minutinhos eu posto a foto lá. Conta pra mim o que vocês mais gostaram lá nos comentários da foto. E amanhã vai ter uma live muito legal. Então espero vocês amanhã às 9h30 da noite, tá bom? Beijo para todo mundo e até amanhã.